E aí, beleza? Lendo a palavra bíblica, do segundo livro de Samuel, leremos o capítulo 22. Senhor, aqui está a tua palavra, dá-me a compreensão necessária para vivê-la, que eu e a minha esposa possamos dizer verdadeiramente, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Que possamos ser instrumento do Senhor para que mais pessoas acessem a sua palavra e se faça, Senhor, na vida dela, na vida dessas pessoas, conforme o Senhor já faz na nossa, conforme a tua vontade, que é perfeita, justa, digna e agradável. Senhor, te agradecemos em nome do Espírito Santo, em o nome do teu Filho unigênito, Senhor e Salvador nosso, em o nome do Senhor, que foi e aí para sempre será o mesmo. O Senhor dos Exércitos, Deus eu sou, Pai do Cristo, meu Pai e Senhor, eterno, Criador do céu e da terra. Amém. Bem, temos no capítulo 22 do segundo livro de Samuel, 51 capítulos. Leremos de um modo dinâmico e recomendo a leitura com bastante atenção, calma e reflexão. Falou Davi ao Senhor as palavras desse cântico no dia em que o Senhor o livrou das mãos de todos os seus inimigos e das mãos de Saul, e disse: O Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador. O meu Deus, o meu rochedo em que me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte e o meu refúgio. Ó Deus, da violência tu me salvas, invoco o Senhor, digno de ser louvado, e serei salvo dos meus inimigos. Porque ondas de morte me cercaram, torrentes de impiedade me impuseram terror. Cadeias infernais me cingiram e tramas de morte me surpreenderam. Na minha angústia invoquei o Senhor, clamei a meu Deus. Ele, no seu templo, ouviu a minha voz, e o meu clamor chegou aos seus ouvidos. Então a terra se abalou e tremeu, vacilaram também os fundamentos dos céus e se estremeceram porque ele se indignou. Das suas narinas subiu fumaça e da sua boca fogo devorador. Dele saíram carvões em chama. Baixou ele os céus e desceu e teve sob os pés densa escuridão. Cavalgava um querubim e voou, e foi visto sobre as asas do vento. O pavilhão pôs ao redor de si trevas, ajuntamento de águas, nuvens dos céus. Do resplendor que diante dele havia, brasas de fogo se acenderam. Trovejou o Senhor desde os céus. O Altíssimo levantou a sua voz, despediu setas e espalhou os meus inimigos e raios e os desbaratou. Então se viu o leito das águas e se descobriram os fundamentos do mundo pela repreensão do Senhor, pelo iroso resfolgar das suas narinas. Do alto me estendeu ele a mão e me tomou, tirou-me das muitas águas, tirou-me do forte inimigo dos que me aborreciam, porque eram mais poderosos do que eu. Assaltaram-me no dia da minha calamidade, mas o Senhor me serviu de amparo, trouxe-me para um lugar espaçoso, livrou-me porque ele se agradou de mim. Retribuiu-me o Senhor segundo a minha justiça, recompensou-me conforme a pureza das minhas mãos. Pois tenho guardado os caminhos do Senhor e não me apartei perversamente do meu Deus, porque todos os seus juízos me estão presentes e todos os estatutos e dos seus estatutos não me desviei. Repetindo o versículo 23, porque todos os seus juízos me estão presentes e dos seus estatutos não me desviei. Também fui inculpável para com ele e me guardei da iniquidade. Daí retribuir-me o Senhor segundo a minha justiça, segundo a minha pureza diante dos seus olhos. Para com o benigno, benigno te mostras, com o íntegro, também íntegro, com o puro, puro te mostras, com o perverso, inflexível. Tu salvas o povo humilde, mas com um lance de vista abates os altivos. Tu, Senhor, és a minha lâmpada, o Senhor derrama luz nas minhas trevas, pois contigo desbarato exércitos, com o meu Deus salto muralhas. O caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada. Ele é escudo para todos os que nele se refugiam. Repetindo o versículo 31, o caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada, ele é escudo para todos os que nele se refugiam. Pois quem é Deus senão o Senhor? E quem é rochedo senão o nosso Deus? Deus é a minha fortaleza e a minha força, e ele perfeitamente desembaraça o meu caminho. Ele deu a meus pés a ligeireza das costas e me firmou nas minhas alturas. Ele adestrou as minhas mãos para o combate, de sorte que os meus braços vergaram um arco de bronze. Também me deste o escudo do teu salvamento, e a tua clemência me engrandeceu. Alongaste sob meus passos o caminho, e os meus pés não vacilaram. Persegui os meus inimigos e os derrotei, e só voltei depois de haver dado cabo deles. Acabei com eles, esmagando-os a tal ponto que não puderam levantar-se, caíram sob meus pés. Pois de força me cingiste para o combate e me submetestes os que levantaram contra mim. Também
Puseste em fuga os meus inimigos e os que me odiaram, eu os exterminei. Olharam, mas ninguém lhes acudiu, sim, para o Senhor, mas ele não respondeu. Então os moí como o pó da terra, esmaguei-os e como a lama das ruas os amassei. Das contendas do meu povo me livraste e me fizeste cabeça das nações, povo que não conheci me serviu. Os estrangeiros se me sujeitaram, ouvindo a minha voz, me obedeceram. Sumiram-se os estrangeiros e das suas fortificações saíram espavoridos. Vive o Senhor e bendita seja a minha rocha. Exaltado seja o meu Deus, a rocha da minha salvação. O Deus que por mim tomou vingança e me submeteu povos. O Deus que me tirou dentre os meus inimigos. Sim, tu que me exaltaste acima dos meus adversários e me livraste do homem violento. Celebrar-te-ei, pois, entre as nações, ó Senhor, e cantarei louvores ao teu nome. Versículo 51, último versículo do capítulo 22 do segundo livro de Samuel nos diz: é ele quem dá grandes vitórias ao seu rei e usa de benignidade para com o seu ungido, com Davi e a sua posteridade para sempre. Pois bem, por meio de 51 versículos nos fala o capítulo 22 do segundo livro de Samuel sobre Cântico de Davi em ações de graças. Falou Davi ao Senhor as palavras desse cântico no dia em que o Senhor livrou das mãos de todos os seus inimigos e das mãos de Saul. E segue aquilo que ele disse. Maravilhoso cântico. Na realidade, deveria ser bem mais conhecido do ponto de vista do próprio povo do Senhor. A forma de agradecer tão bem transcrita aqui. Parece que cada um dos versículos tem, de um modo claro, prático e objetivo, adoração, gratidão, reconhecimento e a forma correta de se dirigir ao Senhor. A maneira humilde e a maneira verdadeira. O Senhor deseja adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Não adianta tecer 1000 palavras eruditas com significâncias cada vez mais elogiosas se isso vem com uma finalidade específica de ressaltar em si mesmado a sua capacidade cultural exacerbada. Basta observar o que fez o filho, o próprio Deus Filho, quando o jovem rico o aproximou, chamando de bom mestre, aquele que também esquadrinha os corações, Jesus o Cristo, pôde observar qual era a intenção daquele jovem quando começou seu discurso chamando de bom. No meu ponto de vista, foi por isso que de cara ele já o colocou no lugar. Bom, por que me chamas de bom? Bom é só o meu Pai, só Deus que está no céu. Elogios são, na realidade, armadilhas para estartar vaidades, a não ser que seja adoração àquele, o único que merece adoração, que é a Deus, e que venha de uma fonte pura, transparente, do Espírito e da verdade. Que sejamos assim, que tenhamos a felicidade plena de poder viver uma verdade embaixo do braço, executando-a sempre em respeito próprio e principalmente aos nossos princípios, e que esses princípios venham do Senhor. Possamos viver em meio ao favor do Senhor o tempo todo, conforme o seu propósito, em meio ao amor, favor e poder do Senhor. É o que desejo para mim, para minha família, para você e para sua família. Sucesso!